Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez com você para nós refletirmos mais um pouco na Palavra de Deus, né? E hoje eu quero falar com você sobre um personagem que é bem conhecido de todos nós, né? Muitos já ouviram falar sobre ele, que é o Abraão, o famoso pai da fé. Abraão, primeiramente, se chamava Abrão, né? E depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Abraão, a palavra Abrão significa pai exaltado, e o nome Abraão significa pai de muitos, né? Que tem um vínculo ali com a promessa que Deus fez a Abraão dele ser pai de uma grande nação. Observe então que nesse contexto de Abraão ser chamado para ser pai de uma grande nação, há também um desafio para Abraão. Porque Deus diz para ele o seguinte: Abraão, pega ali as suas coisas, levanta de onde você mora e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia que lugar era esse, Abraão não sabia em que direção ele deveria caminhar, Abraão apenas pegou as coisas e foi. Abraão caminhou sem medo, sem preocupações com o futuro, porque ele sabia que Deus o estava conduzindo. E por que Abraão fez isso? Por que Abraão foi capaz de fazer isso? Eu quero ler para você o que está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, em que o autor de Hebreus diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão partiu sem saber para onde ia, mas ele fez isso, diz o texto, pela fé. Abraão fez isso porque ele confiava de que Deus o levaria em segurança ao destino. Para onde você caminha? Para onde você está caminhando? Para onde está caminhando a sua vida? Tem um ditado que diz que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Abraão, ele, quando sai na sua peregrinação, Abraão, de fato, ele não sabe exatamente para onde vai, mas ele está convicto de que ele sabe com quem ele está caminhando. E por isso a caminhada para ele se torna mais confortável. Muitos de nós hoje estamos caminhando sem saber para onde vamos, e o pior do que isso, estamos caminhando sozinhos porque não chamamos Deus para caminhar conosco. Eu quero convidar você no dia de hoje a fazer como Abraão, a se levantar e caminhar em direção à terra que Deus vai dar para você por herança, em direção à vida eterna, em direção às grandes bênçãos que Deus tem para você. Só que você não sabe talvez quanto tempo vai durar essa caminhada, quais serão os percalços que você terá ao longo do caminho, quais serão os desafios que vão aparecer para você no decorrer dessa trajetória. Você não sabe, não é possível saber, mas é possível saber, é possível crer que durante esta caminhada, pela fé, você pode acreditar que o Senhor Deus está com você, que o Senhor Deus está caminhando com você e Ele vai te levar em segurança. Nós podemos e devemos caminhar pela fé. A palavra de Deus diz que o justo, ele vive pela fé. Ele vive em confiança naquele Deus poderoso que conduz os nossos passos. Talvez até aqui a sua vida foi uma vida de confusão, uma vida de sofrimento, uma vida talvez de desesperança, mas eu convido você, no dia de hoje, a refletir sobre para onde o Senhor está te levando e pedir a Ele que te dirija, não para o caminho que você quer andar, mas pelos caminhos que o Senhor quer que você ande. E que pela fé, assim como Abraão, você aceite o chamado de Deus e vá em direção a Canaã celestial, em direção às bênçãos celestiais que Deus tem preparado para você e para a sua família. Esse é o nosso desejo, o desejo da Escola do Pensar para você e para a sua família. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos dirige. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que está sempre conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que não nos abandona. Ainda que estejamos andando por caminhos difíceis, ainda que o nosso caminhar esteja sendo cansativo e doloroso, nós sabemos que o Senhor está conosco. Assim como diz o Salmo, a tua vara e o teu bordão nos consolam. O Senhor é o nosso pastor e nunca vai nos abandonar, nada vai nos faltar. Aquece, Senhor Deus, essa certeza em nosso coração. Abençoe a cada um que nos ouve agora e que ele possa, pela fé também, se levantar e caminhar em direção às bênçãos celestiais que o Senhor tem preparadas para aqueles que te amam. Tudo isso te pedimos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém.